Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, dia 27 de julho. Senhor Jesus, abra meus ouvidos e os meus olhos à Tua palavra. Semeie e plante no fundo do meu coração e na minha alma a Tua vontade, o Teu querer e o Teu amor. Deixe criar raízes e crescer como uma bela e frutífera plantação para mostrar a sua glória a esse mundo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, Jesus anuncia as parábolas a todas as pessoas que estão abertas a escutá-lo. No entanto, Jesus reserva a explicação das parábolas apenas ao grupo dos discípulos, ao grupo daqueles que estão mais próximos dele. Também no Evangelho de Mateus, Jesus diz que a verdade do Evangelho está aberta a todos, mas os mistérios do reino estão escondidos aos simples. E escondidos de modo que apenas os simples poderão desvendar esses mistérios, porque os intelectuais, os mais inteligentes, os que se consideram melhores, mais sábios e entendidos, no fundo têm um coração muito duro, muito fechado para acolher a palavra de Deus. E a palavra de Jesus é ensinada por meio de lições de vida. E não é um conhecimento acadêmico, mas é uma lição de vida. É algo para a vida e para gerar cada vez mais vida na vida das pessoas. Jesus anuncia aqui, mais uma vez, as bem-aventuranças. Mas aqui o bem-aventurado, aquele que é feliz, é aquele que tem fé. E o que tem fé, escuta a palavra de Jesus com esperança. Acolhe a palavra de Jesus com o coração aberto, com a certeza de que essa palavra tem um poder transformador e curador na vida daqueles que a acolhem. Não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra divina, é uma palavra de Deus. Dessa forma, muitas pessoas não estão preparadas para ouvir o Evangelho. E não estão preparadas porque o coração está repleto de algo que o fecha. A primeira parábola no capítulo 13 é a do semeador, onde Jesus fala dos diversos tipos de solo, os diversos tipos de coração. Há gente que tem um coração muito duro, que é um terreno pedregoso. Há gente também que o coração é puro espinho. Há gente que o coração é terra ruim, não é terra semeável. Mas Jesus pode melhorar essa terra. Toda terra bem preparada é capaz de produzir. Ainda mais se tratando do próprio Jesus que semeia, do próprio Jesus que prepara essa terra.
ainda que o coração de alguém não esteja preparado para ouvir, para acolher a verdade do Evangelho, desde que exista um mínimo de abertura, Jesus pode trabalhar esse coração e pode trabalhar essa vida. Jesus acredita muito na gente. Se há uma pessoa que acredita muito na nossa mudança, no nosso progresso, na nossa evolução e na nossa melhora, esse alguém é Jesus. Ele trabalha com aquilo que a gente pode ser, com aquilo que a gente pode se tornar. Por isso que os ouvidos dos discípulos foram ouvidos diferentes, que ouviram de um jeito diferente, porque já haviam experimentado essa forma de Jesus ser, a forma de acolhida, a forma de amar. E conseguiram também fazer a experiência de um ouvido e de uma vida que fosse curada e convertida a partir do coração, por tamanho amor com o qual Jesus sempre os acolheu. Ainda hoje nós temos o magistério da Igreja, mas também o Espírito Santo, que nos ajuda a interpretar as Escrituras. Mesmo que Jesus não esteja diretamente para nos explicar a Escritura e as parábolas como fez aos discípulos, ele nos deixou o Espírito Santo e nos deixou também o magistério da Igreja para que a sua palavra fosse melhor compreendida por nós e tivéssemos acesso à verdade anunciada por ele. Conversemos com Cristo nesse momento. Querido Jesus, por favor, dê-me um coração vivo que esteja corretamente ordenado à sua verdade. Senhor Jesus, dê-me olhos abertos e prontos para seguir a sua luz. Dê-me ouvidos ansiosos para ouvir a sua palavra que dá vida. Conceda-me, Senhor Jesus, a graça da conversão contínua para que eu me aproxime cada dia mais de Ti. Senhor, hoje, por sua graça, eu vou rezar juntamente com essa pessoa que me escuta agora, por todos aqueles que estão com algum tipo de pobreza espiritual e que possamos refletir nessa nossa oração e por meio dessa palavra as maneiras pelas quais nós também somos capazes e podemos favorecer para um alívio dessa pobreza, se o Senhor estiver nos chamando a fazer isso agora. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.